Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana, o 18º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. É muito fácil começar as coisas, o difícil é terminar. Esta é a primeira mensagem que a liturgia da palavra nos transmite nesse 18º domingo. O povo teve sempre um desejo de deixar a escravidão do Egito. E quando começou o êxodo, a saída para o deserto, para caminharem em direção à terra prometida, despertou uma grande alegria no coração do povo, porque estavam caminhando para a libertação. Mas quando chegaram na metade do caminho e começaram a perceber que não seria tão fácil a busca da liberdade, porque faltava pão, faltava água, começou no coração daquele povo a murmuração, porque lembraram, mesmo na opressão, na escravidão, dos alhos, das cebolas, dos pepinos que tinham para comer lá no Egito. E começaram a murmurar contra Deus, dando a entender que queriam voltar novamente para a escravidão, para não passar pelas dificuldades do deserto. É claro, se fosse cada ser humano, iria diante da murmuração do povo, agir de uma maneira de que esse povo iria perceber a força da mão poderosa de Deus. Mas muito pelo contrário, Deus age totalmente diferente daquilo que o homem faz de mal. Então, em vez de Deus fazer qualquer coisa para que o povo pagasse em gratidão, Deus age enviando alimento em abundância para o povo, como maná e as cordonizes que caíram no acampamento e eles recolheram com fartura para se alimentar. E nós sabemos que todo o tempo que Deus permitiu que o povo caminhasse pelo deserto, era com a intenção de amadurecê-lo na fé, na confiança incondicional nele. Por isso, em tudo, Deus pedia para que o povo pudesse acreditar unicamente nele. Não buscassem ídolos, confiassem que a providência ia agir na hora certa, mas nós sabemos que o povo não entendeu isso, ou não obedeceu o projeto que Deus tinha para eles. Até mesmo na hora que Deus manda o pão em abundância, o maná, a carne, as cordonizes, para provar a fé do povo e para que eles acreditassem em sua providência, pediu que cada um recolhesse unicamente o pão de cada dia. É claro que a intenção de Deus era fazer que o povo pudesse aprender
a confiar na sua providência, porque Deus não iria deixar faltar o pão no dia seguinte. E de fato isso acontecia. Todos os dias caía um maná no deserto para que cada um pudesse pegar o que seria necessário exatamente para aquele dia. Quem pegava demais para guardar para o outro dia, o alimento apodrecia. Então é importante nós olharmos neste ensinamento de Deus, nessa pedagogia de Deus, exatamente aquilo que Jesus nos ensinou quando nos ensinou a rezar o Pai Nosso. Aprendermos a não pedirmos o pão futuro, mas pedirmos o pão de cada dia. Nos saciarmos hoje através da providência de Deus. Porque se assim fizermos, e esse é o projeto de Deus, nos ajudará a não termos um coração ganancioso, mas um coração segundo aquilo que Deus tem projetado para nós. E aí nós entendemos a segunda leitura de hoje, que vai dizer que nós precisamos nos despojarmos do homem velho e nos revestirmos do homem novo. O homem velho é aquele que viveu escravo do pecado, como o povo ainda no cativeiro do Egito. Só que quando Cristo veio, nós fomos batizados em Cristo. E em Cristo nós fomos revestidos com uma nova veste. Mas infelizmente, quantos nos dias de hoje ainda pratica as mesmas atitudes daquele povo quando saíram do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. Bate muitas vezes o desânimo e acham e acreditam que se voltassem para a vida velha, para a vida do pecado, estaria muito melhor do que está hoje caminhando com Cristo. Porque as dificuldades, as perseguições, as tribulações, muitas vezes leva a pessoa ao desânimo. Mas que bom que nós tivéssemos consciência que essas realidades que acontecem no homem novo também é para amadurecer na fé. Também é para santificá-lo na sua vida cristã. Então, é bom que compreendamos que a vida nova, embora todas as dificuldades que temos que enfrentar como cristão, nós precisamos compreender que não vale a pena voltar atrás na vida velha para viver aquela vida de escravo, de escrava do pecado. É porque, infelizmente, nós nos esquecemos muito fácil daquilo que nós passamos quando ainda éramos revestidos da vida velha. É claro que não tem comparação diante
daquilo que nós sofremos e o que sofremos hoje por causa de Cristo. Sofrer por causa de Cristo nos abre a porta da eternidade. Sofrer por causa do pecado na vida velha nos distancia da salvação. E exatamente este o maior desejo do coração do homem: experimentar a salvação. Então, irmãos, irmãs, lembremos que aquele povo, na murmuração dos seus corações, morreram todos no deserto, com exceção de Josué e Calebe, os únicos que entraram na terra prometida. Porque a cada passo que davam pelo deserto, e olhando para trás e murmurando. Então, entendamos e aprendamos. Olhemos para frente e caminhemos com firmeza na confiança que Jesus caminha conosco. A semana passada, no Evangelho, no 17º domingo do tempo comum, Jesus havia multiplicado os pães. O povo tinha comido até a saciedade. Tinha até sobrado pães. Jesus percebe hoje que o povo vai ao seu encontro. Procuram desesperadamente Jesus Cristo. E Jesus, como tem discernimento, percebeu que o povo não estava indo atrás dele por causa da mensagem de salvação, por causa da mensagem da boa nova do Evangelho, mas porque tinham comido pães e queriam que Jesus desse sempre para eles estes pães sem precisarem trabalhar. Aí Jesus dá o grande ensinamento, que não devemos trabalhar pelo pão que perece, pelo pão ordinário, mas pelo pão que nos concede a vida eterna. É claro que se nós buscarmos o pão que dura até a vida eterna, Jesus disse que nós teremos tudo em acréscimo, porque não é para não trabalhar para obter o pão ordinário do dia a dia. Mas nós não podemos colocar a nossa vida somente na preocupação do pão material. Porque o pão material alimenta o corpo, que um dia perecerá e será depositado numa urna na terra, e as traças comerão esse corpo. Mas quando buscamos o alimento, que é o corpo de Cristo, que é a palavra de Cristo, que é a boa nova do Evangelho, estas são palavras de vida eterna. Este é o pão de vida eterna. Por isso que Jesus ensina o povo a acreditar nele. Eu sou o pão da vida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu vos darei a vida eterna. Então, acreditar em Jesus não é somente saber que ele existe.
quando a esposa diz, eu acredito no meu marido, ela não está dizendo somente que acredita que ele existe, mas que confia nele, mas que coloca a sua segurança nele, mas sabe que em todos os momentos ele estará ali para dar-lhe segurança. E por isso trabalha para que ele seja feliz. E por isso trabalha para que ele possa tomar um lugar especial no seu coração. Então assim também é nossa relação com o Cristo, o pão da vida. Não é somente acreditar que ele existe, porque de fato ele existe, mas tomarmos atitudes concretas de respondê-lo à sua manifestação nas nossas vidas, não somente com gratidão pelas coisas materiais que ele nos concede, mas com gratidão principalmente pela vida eterna que ele nos ofereceu, que ele nos concede quando buscamos a ele porque o amamos, porque queremos estar com ele, porque queremos nos entregarmos a ele. Aí sim a bênção será plena e nós também conquistaremos a vida eterna, que é o desejo do Cristo para todo ser humano. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.